Paz do Senhor, amados irmãos. Prazer é renovado de estar com vocês. Podem tomar os vossos assentos, por favor. Uma breve palavra acerca no que diz respeito ao serviço de apreciação aos pastores. Recebem os nossos agradecimentos e muito obrigado, sinceramente, por vosso reconhecimento. Deus vos pague, Deus vos abençoe, a vós e a todos vós. E os irmãos dizem, nós hoje temos uma passagem muito interessante e tirada de uma página da Bíblia também muito interessante. O título do assunto que vamos falar, e que já estamos falando, é Combatendo em favor da fé. Os irmãos sabem que a fé é uma dádiva. Os irmãos sabem isso. Nós não trabalhamos pela nossa fé. Alguém nos deu a nossa fé. Quem foi? Deus. Deus é quem nos dá a fé. Nossa fé vem de Deus. Os irmãos vão abrir as vossas Bíblias, por favor. No livro de Judas. O livro de Judas é, sem dúvida, o mais pequeno da Sagrada Escritura. E esse nome, Judas, é derivado de Judá. Mas preste atenção, o Judas que vamos falar não é Judas Iscariotes. Não é esse Judas que fez o que fez, traiu o Senhor Jesus. Não. Vamos falar desse Judas que, a propósito, foi irmão de Jesus. Muito bem. Vamos abrir então em Judas. Esse livro está logo antes do livro de Apocalipse. No primeiro capítulo, e vamos ler do verso 3 até o verso 7. Como os irmãos a verem, já está aberto? Vamos. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum oração e salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, distribuiu depois os que não creram nele. Muito bem, nossa leitura fica até aqui. Vamos levantar nosso coração, nosso pensamento ao trono da graça de Deus enquanto oramos. Eu vou orar, mas os irmãos devem orar por si mesmos. E agradeço que orem por mim, para que o Senhor abençoe e enriqueça o nosso coração da sua palavra. Oremos. Te louvamos, Senhor nosso Deus, pelo facto de estarmos mais uma vez reunidos no nome santo do Senhor, para te adorar, para te bendizer, como temos estado fazendo, e também para pregar a tua palavra e ouvir a mesma. Então, para isso, Senhor, pedimos a tua direção, a tua unção, não só sobre quem fala, mas também sobre quem está ouvindo. Que essa palavra sirva de bênção, consolo, conforto e até mesmo de salvação para todos aqueles que estão ouvindo e participando. No nome eterno e santo do Senhor Jesus, nós oramos e os amados irmãos dizem
Amém. O Senhor nos mostra na sua palavra ser o cuidado de Deus com as falsas doutrinas. Nós temos que ter cuidado com falsas doutrinas. E um remédio bom para isso, uma boa arma para isso, é nós conhecermos as doutrinas verdadeiras. Porque se nós não conhecemos as doutrinas da palavra do Senhor, doutrina quer dizer ensinamento. Se nós não conhecemos a doutrina do Senhor, é fácil nós ouvirmos e aceitarmos qualquer doutrina. Continuando, o que está acontecendo aqui é o abuso, nós vamos falar nisso, é o abuso atrevido da infiltração dissimulada e falsa de alguns que se introduziram e penetraram com pezinhos de lã e estavam prejudicando a igreja. O propósito de Judas foi escrever sua epístola, onde acabamos de ler agora, aos crentes que são chamados amados por Deus. Diga comigo, amados por Deus. As pessoas a quem este homem de Deus escreveu. Nós somos amados de Deus. Quem é que levanta a sua mão e dá glória a Deus? Então essa palavra é para nós. Dos que são chamados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. No verso 3, embora estivesse ansioso, como ele aos irmãos, ainda lembram, embora estivesse ansioso para vos escrever acerca da salvação, sentiu que devia escrever acerca da fé. Nós estamos falando de um homem de Deus, irmão de Jesus na carne. E ele está procurando, ele era uma pessoa de influência na primeira igreja, na igreja primitiva, ele e seu irmão. Ele está procurando falar, ele estava desejando. Chegou a hora de ele falar da salvação para descrever ou falar da salvação para as pessoas, mas ele sentiu que devia escrever acerca da fé. É o que nós lemos no capítulo 3, foi o primeiro verso que eu li quando comecei. Quero que os irmãos prestem atenção nisso. Como é que um servo de Deus não faz tudo direito às primeiras vistas, nos primeiros passos? Ele pode querer fazer uma coisa e o Senhor o guiar a fazer outra coisa. Os irmãos compreendem. É bom nós sabermos isso. Nós não somos uma máquina, nem um tempo gravado. Nós somos testemunhas do Senhor, aqueles que pregam a palavra de Deus, que procuram fazer o melhor. Mas às vezes o Senhor interrompe uma palavra e faz-lhes fazer outra. E agora digo acerca disso, porque o que ele queria falar ao escrever aos irmãos era acerca da salvação. Mas ele sentia que devia escrever acerca da fé. E com certeza, agora falo tinha coisas boas e interessantes para escrever acerca da salvação. Porque ele viveu 30 anos. Esse irmão, esse Judas, viveu 30 anos ao lado de Jesus, sem nunca crer nele. Preste atenção. Brincando juntos, trabalhando juntos, quem sabe dormindo no mesmo quarto, não sabemos. Foram criados juntos. Provavelmente gostaria de escrever o quanto ficou. Estou falando por ele. Provavelmente ele, Judas, gostaria de escrever o quanto ficou impressionado quando a morte quando acontecer a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, seu irmão. Foi nessa altura que o receber como seu Salvador, com certeza,
Não sabemos quando é que ele se arrependeu, mas nós sabemos que, certa ocasião, o Senhor disse que ia em uma festa a Jerusalém. Eu não posso demorar aqui, mas só para dar uma ideia aos irmãos. E os irmãos disseram-lhe, porque é que tu não vais? Mestre, vá-te embora. Quando é que vais te apresentar que és alguém? Eles não criam até à última hora, eles não criam no Senhor Jesus como Salvador. Mas eu quero vos dizer, se nós estivéssemos lá, não seríamos melhores do que Ele. Então, agora, só esclarecendo aos irmãos porque é que Ele queria fazer uma coisa e o Senhor o guiou a fazer outra coisa. E essa coisa é muito interessante para nós. Mas deixe-me dizer mais algumas palavras da nossa parte. Sentiu que, em vez disso, deveria antes escrever, insistindo que batalhassem pela fé que uma vez foi dada, confiada aos santos. Nós devemos combater pela fé que nos foi dada. Ele disse, nós devemos, eu e os irmãos, os salvos, devem combater pela fé que nos foi dada. Porque Satanás não tem outro alvo, senão tirar-nos a fé que Deus nos deu. Porque sem fé, ele vai fazer de nós uma rodilha, desculpe o termo. Ele tem feito e continua fazendo com quem não tem cuidado dessas coisas, compreende? Então, é bom prestarmos atenção ao que estamos falando. Ele não falou, ele queria falar, era sobre a salvação. Eu quero que os irmãos levem isso para casa. Mas ele achou uma necessidade de segurar os irmãos que já estavam salvos. Esse é o meio ideal agora. Esse é o meio ideal agora. Fique firme, irmão, na fé que o Senhor te deu, porque alguém quer roubar a tua fé. Segundo pensamento. Presença de apostasia, deixando os princípios estabelecidos. O que estava acontecendo era, lá naquela igreja, naqueles irmãos que ele tinha conhecimento, era a apostasia. A apostasia é abandonar a fé, assim, descaradamente, diante das pessoas, dizer, oh, eu não tenho mais fé nisso, ou eu não tenho mais fé naquilo. Afinal de contas, isso não tem. Chama-se isso apostasia. Muito bem. Alguém estava fazendo isso e ele estava avisando os irmãos acerca disso. Ímpios perversos estavam entre os irmãos, desvirtuando, pervertendo, corrompendo a graça de Deus. A graça de Deus é o enorme e bendito braço de Deus estendido ao vil pecador. E esses ímpios, com seus procedimentos, estavam desaguando, deslavando, tirando o valor da graça de Deus, dizendo que depois de salvos, basicamente podem fazer o que quiseram, porque já foram salvos, é o que significa libertinagem. Ele teve conhecimento disso, e então, em vez de falar de salvação, ele falou acerca de combater a fé, de ficar firme na fé. Muito bem, o servo de Deus, Judas, com toda a urgência, escreve aos irmãos em Cristo. Ninguém sabe a quem é que ele escreveu, porque a carta, a epístola, não traz endereço. Nós sabemos que Paulo escreveu aos Romanos, escreveu aos Coríntios, etc. Aqui não leva um endereço, não sabe a quem é que ele estava escrevendo. Mas sabemos que, pela graça de Deus, chega hoje ao nosso endereço e aos nossos ouvidos, para juntos lutarmos pela fé que uma vez nos foi dada. Vamos dizer juntos amém? Só mais uma vez, amém. Lutar juntos pela fé, porque pela fé tudo acontece. Pela fé é que nós somos fiéis, pela fé é que nós servimos a Deus, pela fé é que nós vimos à casa de oração, pela fé é que nós amamos o nosso vizinho, pela fé é que nós ajudamos o nosso vizinho, ou o nosso irmão, ou seja, quem for, é pela fé. O alvo do nosso inimigo é tirar a nossa fé.
Porque quando tirar a nossa fé, o trabalho dele está feito. Muito bem. É um aviso para nós. Bom, terceiro ponto, vemos na Bíblia que este termo fé tem 3 definições. Eu vou dizer mais uma vez. Este termo, quando nós dizemos fé tem 3 definições. Eu vou dizer-lhes quais são. Fé refere-se à fé comum. A fé comum é compreendido como, por exemplo, os irmãos chegaram aqui a este lugar e tomaram um assento. E os irmãos não verificaram se o banco ou a cadeira estava boa, se ia cair, ou vai para o automóvel, chega lá, abre a porta, põe a trabalhar, o irmão tem a fé que o automóvel vai andar e obedecer às suas manobras que vai fazer isso. O irmão não vai ver se a bateria está correndo água, se corre, ou seja lá o que for, o irmão tem essa fé. Isso também é chamado de fé. Presta atenção. Há essa fé comum. E também há o dom da fé. O dom da fé é extraordinário, porque é uma quantidade, diria eu assim, de fé que Deus deu. Um dom espiritual é dado por Deus. Dom quer dizer dádiva. E Deus dá o dom da fé. Quem dê a primeira fé é Deus, mas há pessoas que têm o dom da fé. Há pessoas que oram por outra pessoa e Deus faz um milagre naquela hora. Eu tenho fé, mas eu não faço isso. Eu não tenho o dom da fé. Há pessoas a quem Deus dá o dom da fé, há pessoas a quem Deus dá o dom de falar em outras línguas, etc, 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 e vai por aí abaixo. Então, fé refere-se primeiro à fé comum, depois ao dom da fé e também como um corpo. Vou-vos explicar isso, para nós sabermos o que é que estamos ouvindo e o que é que a palavra de Deus nos está avisando. Fé como um corpo. Gostava de vos dizer que esta fé aqui é o corpo de nossas doutrinas, é o conjunto de nossas doutrinas, que todas elas dependem da fé. Primeiro, é a palavra de Deus e seus derivados, com tudo o que lhe pertence. Fé é a ordem no culto e em nossas vidas. Vamos dizer, ordem nas nossas vidas. Ordem nas nossas vidas. Isso é fé. É o empenho e zelo pelos oráculos divinos. Vou dizer mais uma vez. Fé é o empenho, o interesse e zelo. Os irmãos sabem o que é zelo? Zelo é zelar, é mais do que amar, é zelar. Uma pessoa pode amar outra, mas ter zelo por ele. Normalmente, uma boa esposa, nós sabemos isso, tem zelo pelo marido, zela por ele, amar, vai além do amar. Tem zelo. Nós devemos ter zelo pelos oráculos divinos, pela palavra de Deus, pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos meninos, etc, 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 de modo especial, pelos idosos. Lembro quando era criança, minha mãe dizia, querido, nunca se ri dos velhinhos, nunca se ri dos velhinhos e não se faz mal a eles, porque era costume quando eu me criei, quando passavam velhinhos, as crianças enganavam com ele, etc. Puxava o casaco, eu lembro-me de coisas dessas assim. Então, isto pertence aos oráculos divinos, amarmos e respeitarmos o nosso semelhante. Fé é o temor de Deus e o respeito por nosso próximo dentro e fora da igreja. Fé
é o corpo da verdade, sustentado por todos os crentes em todos os lugares. Em outras palavras, como disse Tiago em capítulo 1, verso 27, é a nossa religião. Se não estivesse escrito isso, é não pronunciável, mas em Tiago capítulo 1, verso 27 está escrito. Isso é a nossa religião. E a propósito, o que é religião? Que silêncio, meu Deus! O que é religião? A palavra religião deriva de religar, tornar a ligar. A religião não é de Satanás, a religião não vem das trevas, a religião é um resultado da pregação da palavra de Deus. A pessoa ouve a palavra de Deus e torna a ser ligado através da religião. Mas nós, a maior parte das vezes que eu ouço falar em religião, é numa área errada. Ele é muito religioso, ele é muito... Religião não é ser, religião é fazer. Ninguém é religioso. Religião acontece quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador e fica religado a Deus primeiro. Porque originalmente o homem era ligado a Deus. Veio o pecado e cortou essa ligação que Adão, mas que o homem, o ser humano, aconteceu o pecado, ele ficou ligado. Então vem a religião para religar a Deus. Tudo o que se faz na igreja é para religar outra vez o pecador a Deus. Eu não peço para os irmãos dizer amém, porque vejo na vossa cara que não querem dizer amém a isso, mas o que eu estou dizendo é a pura da verdade. Então, religião, como estávamos falando, então, sustentando todos os crentes no lugar, referindo à fé. Fé é o corpo da verdade sustentado por todos os crentes em todos os lugares. Em outras palavras, é religião, como disse Tiago em 1:27. Vamos lutar. Vamos batalhar por tudo que atrapalhe a nossa fé. Essa verdade que vem da fé, essa verdade maravilhosa, quase não tem explicação. Porque verdade não é só o contrário da mentira. Verdade não é só dizer uma coisa que é verdadeira. Verdade é uma coisa muito especial. Acaba deixando de ser coisa para ser uma pessoa. Estava sendo atacada por esses inimigos ímpios. A verdade estava sendo atacada por esses ímpios de que nós lemos há momentos. E precisava ser defendida uma vez por todas. A verdade tem caráter definitivo e não é sujeita a mudanças. Deus nos chama a lutar pela verdade. A verdade é uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é uma coisa. A verdade não é uma religião. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Por isso, mas só o que nos liga ligado com essa verdade é a fé. E então temos que ter cuidado com a nossa fé. Fé ainda é mais uma coisa quando se refere a corpo. Há pessoas que perguntam assim: eu estou vendo qualquer coisa em ti, qual é a tua fé? Ele não está perguntando exatamente se ele tem fé em Deus, ele está perguntando qual é o conjunto religioso que tu pertences. Os irmãos nunca viram as pessoas dizer assim: qual é a tua fé? Que é para a pessoa dizer qual é a sua religião. Estamos mais habituados com o termo religião. Então,
A fé identifica um exército que é a Igreja de Jesus. Então, esse homem de Deus, que não é famoso como apóstolo, esse Judas, ele nos traz à memória, ele nos traz à atenção, ele nos avisa para nós lutarmos com o inimigo, para não nos roubar a fé. Quantas vezes os irmãos já olharem para os 10 joelhos ao mesmo tempo, sentados numa cadeira ou num banco, e olhar assim para os 10 joelhos, por causa de coisas que estão acontecendo na vida? O que é que quer dizer olhar para os joelhos? É dizer, já não vale a pena fazer isso, já não vale a pena fazer aquilo, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, e mais o outro, e mais o outro. Lutai, queridos irmãos, por esse espírito, por esse pensamento, porque Deus é digno da nossa fé, e quem nos deu a primeira fé foi Deus. A fé vem de Deus, e nós temos de ter o zelo, não só o amor, mas o zelo, amados irmãos, para guardar a nossa fé. Podemos fazer isso, é sendo fiéis ao Senhor. Porque, afinal de contas, a fé, deixa de dizer isso, eu tenho que dizer isso até fartar, porque, afinal de contas, a fé vem de Deus. E Deus é a verdade, e a verdade é Jesus. E com tudo isso, nós devemos nos agarrar a isso. Eu queria falar a vocês, era acerca da salvação, mas agora já não vejo falar a vocês acerca da salvação. Eu estou falando por ele, por Judas. Eu não vejo falar vocês já estão salvos. Eu vou chamar agora a vocês, atenção, é para lutarem pela nossa fé, para defender a nossa fé, para defender aquilo que nós queremos, defender a igreja e tudo que lhe está relacionado. Vamos ao quarto ponto que está nos levando ao fim de nossa palavra. Os irmãos vão abrir agora a sua Bíblia, se já a fecharam, no mesmo livro, Judas, e vamos ler os versos 17 a 25. Eu vou terminar lendo a palavra de Deus. Comecei lendo e termino lendo dessa vez. Judas, não tem capítulo, verso 17 diz assim: mas vós quem? Amados, nós somos os amados de Deus. Esta mensagem é dirigida aos amados por Deus Pai. Mas vós já todos têm, eu agradecia que todos abrissem a Bíblia para ver isso, por isso nos olhos também, sem ser só nos ouvidos. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas e ditas antes, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos na caridade, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Verso 22. E apiedai-vos, tendes dó de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns. Deixa eu explicar isso aqui, se alguém está acompanhando a Bíblia. Ninguém salva ninguém. O que a palavra do Senhor está falando, salvai alguns, isto é, falai a alguém, tirai a alguém que está no caminho errado, que venha para o caminho certo. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo
Compreendem isso? Deixa eu explicar. Arrebatando-os, tirando a eles de repelão, agarrar neles e tirá-los do fogo do inferno, é o que ele quer dizer. Mas a Bíblia, assim, às vezes nem sempre explica tudo palavra por palavra. Então, verso 23, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada do pecado. Os irmãos estão percebendo esse verso 23? Isso não é de ler e fechar a Bíblia e ir embora. Isso é um verso, são palavras que estão incluídas neste verso para nós pensarmos nelas a sério. Está clamando. A palavra de eu não vou pensar mais em Judas. A palavra de Deus está clamando, dizendo: salvai alguns, falai com alguns, arrebatá-los do fogo que espera o fim do caminho em que esses alguns estão andando. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne e do pecado. O verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Vamos ler esse verso mais uma vez? Ora, a ora quer dizer a respeito de tudo isso. Esse ora aqui não é para orar, é outra palavra, é outro sentido, é outro termo. Diz, ora, uma vez que é assim, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quem é este? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é Ele, é esse Deus completo, ao único Deus, como vai o verso 25, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. E com isso terminamos, irmãos. Agora, deixa-me dar-te um abraço em palavras. Deixa dar. Não permitas que hoje vieste à igreja, ao culto habitual, só para marcar a presença, só para marcar a carta, só para vir uma vez que é o vosso dever, é o nosso dever. Vamos fazer desta reunião a melhor, desta mensagem a mais aproveitável, porque todas as outras nós já ouvimos. E vamos fazer o nosso melhor para manter a nossa fé. Em vez de dizer mais uma vez, vamos fazer o nosso melhor para nós mantermos a nossa fé, a nossa doutrina, aquilo que o Senhor nos tem dado e ensinado em toda a nossa vida. Vamos fazer o nosso melhor para que a nossa vida brilhe, possa refletir àqueles que andam conosco a glória de Deus. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Que a palavra de Deus encontre guarida e lugar em cada coração que nos escutou. Vamos ficar de pé. Neste momento, vamos orar ao Senhor, amados irmãos. Vamos terminar o nosso culto com oração. Senhor Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio e a responsabilidade de falar da Tua Palavra, Senhor. Ela é a Tua Palavra, Senhor. Usa, Senhor, essa palavra maravilhosa, Senhor,
para a glória do Teu nome, para que crie resultados em todos aqueles que a ouvem, Senhor, aqui e além, meu Deus. Não há glória para ninguém, toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor. Mas nós estamos vendo, Senhor, que os dias estão se aproximando. Não é a minha idade, Senhor, não é a idade do outro, é os tempos, Senhor, os sinais dos tempos. Tudo nos está dizendo que breve Jesus voltará, Senhor. E abre os olhos a essa gente, faz o que o pregador não pode fazer. Abre o coração a essa gente que ouve a Tua palavra e a despreza como já estavam desprezando naquele tempo, Senhor. Senhor, dá-nos essa paixão para nós, em vez de falarmos da salvação, quando acabarmos de falar da salvação, falarmos da Tua doutrina, da Tua fé, Senhor, daquilo que nos leva ao céu, pelo caminho maravilhoso que Cristo Jesus abriu na cruz do Calvário, saindo do sepulcro, sendo assunto ao céu, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, por amor do Teu nome, derrama poder e unção, Senhor, sobre essas palavras e que possam atingir os corações que é do Teu desejo que sejam atingidos. Senhor, nós oramos a Ti com muita gratidão, Senhor, e louvores ao Teu nome, no nome eterno do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem amém, amém e amém. Queridos irmãos, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça maravilhosa e a verdade de Jesus continua em cada um de nós. A presença do Espírito Santo, as consolações do Espírito Santo vaiam com cada um a encontrar-se com seus familiares e com seus vizinhos. No nome santo do Senhor Jesus, nós declaramos isso à Igreja do Senhor e os amados irmãos dizem amém. Amados,